Tenta tirar o som aí, seu... Iniciei a live, tá? Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Fábio. Estamos aqui em mais uma live aqui para o candidato professora Verdinha, Vanderlei Sindicato. Eu vou pedir para algum de vocês aí estarem desligando o som do WhatsApp aí, do API, tá bom? Um pouco a transmissão. Hoje a gente vai estar falando sobre a pandemia e o mundo do trabalho, e gostaria de estar passando aí, apresentando um pouco para vocês quem são os nossos amigos e colaboradores aqui no debate. Vamos falar que nós temos hoje aqui a deputada estadual Beatriz Cerqueira nos presenteando. Temos a pré-candidata professora Lourdinha, nossa querida de Extrema, professora, e o Vanderlei, que estava na live agora e acabou desaparecendo da live. Então, eu aguardar ele entrar um pouquinho aí. Vanderlei, cadê tu, Vanderlei? Tá na área, Vanderlei? Tudo bom? Opa, tudo bom? E aqui é o Vanderlei, nosso Vanderlei do Sindicato, também pré-candidato a vereador de Extrema, e hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre a pandemia durante o trabalho, o mundo do trabalho, que está acontecendo hoje aqui, tá bom? Gostaria que todos vocês se apresentassem para o público que está vendo vocês aí. Tenham um bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live, tá bom? Vanderlei, pode começar com você, já que você está aí todo sorridente. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu sou o Vanderlei Marques, presidente do Sindicato Licenciado, e estou aqui como pré-candidato a vereador, né, da cidade de Extrema, e vamos aí ver como que vamos fazer para conversar sobre essa questão da pandemia no mundo do trabalho, tá bom? Vou passar a palavra à Lourdinha, eu acho que depois a gente pode conversar mais sobre o meu histórico aí, tá bom? Isso. Lourdinha, você está ligado. Sou a professora Lourdinha, hoje, Dia dos Pais, então eu começo parabenizando todos os pais, e, ao mesmo tempo, tratando do mundo, a gente vai falar sobre a pandemia, eu apresento as minhas condolências e a luta também, nesse momento, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Nós chegamos à marca dos 100 mil mortos, infelizmente, e na conversa de hoje a gente vai pontuar isso também na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É um momento crucial para todos nós, e eu trago aqui a lembrança de que, por mais que isso nos deixe impotentes, a nossa conversa aqui é no sentido de apresentar, por meio do nosso olhar, o nosso abraço, que nós estamos juntos, e a nossa luta. A partir do momento que a gente levanta e vai para a luta e conta com os companheiros de luta, nós estamos aqui com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, o Vanderlei do Sindicato, e mais outras tantas pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir. Então, eu aqui me apresento, professora Lourdinha, pré-candidata a vereadora pela cidade de Extrema, e quero dizer, ao mesmo tempo que apresento as condolências, o meu abraço também, que estamos aí, juntos, nessa luta. Então, eu passo a palavra. Bem, bom dia Vanderlei, bom dia Lourdinha. Quero agradecer a gentileza do convite, né, para esse diálogo com você sobre a situação do trabalho e a pandemia que nós estamos enfrentando. Quero dizer que eu estou muito feliz de ver
pessoas com trajetórias tão importantes se colocando como pré-candidatas, né, a vereador e a vereadora aí em Extrema. Já estive várias vezes em Extrema, aproveito para mandar um abraço para a Alexandra, grande parceira, importante lutadora, né, no mundo sindical, com quem também partilhei, junto com o Vanderlei, de várias atividades, sempre no sindicato, né? Nós fazíamos sempre debates no sindicato. O sindicato dos metalúrgicos de Extrema, para mim, está um grande ponto de referência, né? Em Extrema, foram já várias vezes. Então, eu acho muito importante, né? Primeiro, eu queria parabenizá-los, saudá-los. Eu tenho dito sempre que no Brasil, como a gente tem uma cultura muito presidencialista, a gente se importa, né, presta muita atenção, não é que se importa, presta mais atenção, a candidatura a prefeito, governador, presidente, e as pessoas deixam para o final, deixam para lá, na verdade, né, e só na reta final vão definir o seu voto para vereador. Isso é um problema, porque o parlamento é tão importante quanto o executivo, né? Toda a nossa vida, eu que sou servidora pública, né, a Lurdinha também é servidora pública, toda a nossa vida é definida no parlamento de quem é servidor público. Mas toda a vida da população é definida, né? É o parlamento que vota o orçamento, as leis do município, do estado, do país são votadas no parlamento, a lei orgânica, alterações a ela, no caso do município e a Constituição, são votadas no parlamento. Então, se nós não cuidarmos para ocupar esse espaço, ele sempre vai ser ocupado pelo poder econômico, pelas pessoas que vão lá cuidar dos seus interesses enquanto grupo social. Então, eu felicito essa iniciativa de vocês e desejo muito que seja uma caminhada vitoriosa, né? Deixo meu abraço, né, aos pais. Hoje o Brasil comemora aí o Dia dos Pais, né? Então que todas as pessoas que estão nos acompanhando possam, depois de nos acompanhar, celebrar o dia, né? Ter um dia de paz, ter um dia em família, né? Conforme for a composição de cada família, né? A composição das famílias é uma composição diversa e é importante que seja assim, porque nós somos seres diversos, né? Não somos iguais. E em relação ao nosso tema, que é a pandemia, o que eu queria começar dizendo é que nós não precisávamos ter chegado a essa marca de mais de 100 mil pessoas que perderam a vida pela Covid-19. O fato de nós termos este número de pessoas mortas e um país que parece institucionalmente seguir uma normalidade, né? Nós estamos aí há 3 meses sem o ministro da Educação, quem está lá é interino, não responde permanentemente pela pasta, é o ministro da Saúde, desculpa, o ministro da Saúde interino, né? Que não responde permanentemente pela pasta. Nós temos um presidente que o tempo inteiro foi dando informações à população para que ela não se importasse com o coronavírus e, portanto, se você não se importa, você não vai tomar todas as medidas necessárias. A maioria, os municípios, os estados, eles ficaram sozinhos no enfrentamento à pandemia. Você não teve um presidente ou um ministro da saúde que coordenasse esse enfrentamento, então está cada um por si, e aqui no estado esse modelo se repete. Nós não temos um governador que tenha liderado os municípios nesse enfrentamento. Era hora de nós termos fortalecido o Sistema Único de Saúde. Aqui no estado, nós temos um governador que fez um hospital de campanha que serve para muito pouca coisa, porque o atendimento de alta complexidade, o hospital de campanha não atende, um hospital de campanha centralizado na capital, e que ele quer entregar para a iniciativa privada administrar. Mas ele deveria ter focado no fortalecimento do SUS e na descentralização desse fortalecimento, né? Que a nossa dinâmica de saúde ela é descentralizada, ela é por polos no Estado. Deveríamos ter tido um governador que fortalecesse as instituições públicas de pesquisa, porque são elas que estão nos orientando e serão através delas que nós teremos respostas em relação à vacina e mecanismos de proteção em relação à pandemia. Não só não tivemos isso, como no caso do governo federal. O governo federal anuncia, na verdade,
corte de orçamento para as universidades, né? E aqui no Estado não tem o fortalecimento da FAPEMIG, nossa instituição né, que fomenta a pesquisa no Estado. Então, com esses elementos, o que eu quero dizer é que nós tínhamos que ter tido tanto um presidente quanto um governador que tivessem cuidado, né, desse enfrentamento à pandemia. Quem está fazendo distanciamento, isolamento social, está fazendo desde março, nós estamos em agosto. Esse longo tempo, ele se explica exatamente porque nós não fizemos corretamente, né? Parte da população fez, parte da população não teve condições de fazê-lo, porque estaria aí comprometendo a sua sobrevivência, e tivemos um presidente que estimulou o tempo inteiro a aglomeração, que as pessoas vivessem a sua vida normalmente, né? Então, de fato, esse luto que nós vivemos por tantas pessoas que perderam a vida, eram pessoas que poderiam estar vivas, né? Eu quero deixar esse registro, porque senão a gente naturaliza a morte. Como eu tenho visto, assim, é a tentativa permanente do presidente da República de naturalizar a morte, as pessoas que estão internadas, né? Conheço professor aqui em Minas Gerais que está em coma, é como se fosse algo normal. As pessoas morrem mesmo, e é isso. E não é verdade, né? Então, é preciso que o Estado proteja a vida e não estabeleça essa política da morte que é o que a gente está enfrentando hoje no Brasil. Então, Bia, essa questão aí é muito difícil, né? Logo no início aqui na cidade, a questão do distanciamento, as empresas queriam continuar produzindo, os trabalhadores querendo se proteger, né? Então, nós entramos com uma liminar e conquistamos essa liminar aqui em Extrema, né? Que ela falava sobre a saúde e a segurança no trabalho dentro das empresas, né? Com isso, deu uma melhorada. E fizemos vários acordos também com as empresas. Teve, acho que umas 4, 5 empresas que a gente fez acordo individual e fechamos um acordo com o CIMEC também para diminuir os impactos das MPs, né? A 937. Então, isso daí deu uma aliviada, mas mesmo assim, as empresas continuaram produzindo, talvez um pouco abaixo da produção normal, mas a gente olhando os trabalhadores, porque houve uma série de demissões, né? As empresas primeiro começaram a demitir, aí depois entrou a questão das reduções de jornada, né? Algumas empresas fizeram reduções de 25%, outras de 70%, então, isso daí ajudou, em parte, os trabalhadores a ficarem em casa, né? Mas as empresas, aqueles que tiveram que ir trabalhar, continuaram se sentindo inseguros, né? Porque tem o ônibus, né? Ou tá na rua, ou na própria fábrica, aquelas aglomerações, né? Que tem... Aglomerações, a gente pode dizer, né? É o local de trabalho mesmo que eles estão, que tem que é o trabalho, né? Do trabalho deles, né? E também restaurante, né? É uma série de coisas que incomodam, né, o trabalhador, que mesmo que ele esteja com máscara, que tenha o chuveirinho na porta da fábrica lá com álcool para ele passar, mas depois ele vai se aglomerar lá dentro, porque não tem outra maneira, né? Mas as empresas continuaram produzindo, né? E isso é bem complicado para a gente, porque nós também não podemos estar indo na porta da fábrica, né? Que o nosso foco sempre estar na porta da fábrica, conversando com os trabalhadores, né? E o sindicato não pôde fazer isso, né? Então, ficou muito restrito a nossa atuação, né? Então, a nossa atuação ficou muito... eu cheguei a ficar muito estressado no começo da pandemia, né? Porque você imagina, né? A gente está discutindo com 5, 6 fábricas, mais CIMEC, e o trabalhador reclamando porque não pode ir trabalhar por causa da aglomeração. Então, ficou bem difícil a situação aqui na cidade, né? Mas, na medida do possível, a gente conseguiu contornar um pouco essa situação, né? Muitas das questões de trabalho, home office,
intermitente. Tinha empresa que mandava uma turma de trabalhadores, você trabalha 15 dias, ou trabalha 15 dias, sabe? Mas a empresa, não no intuito dela de continuar produzindo, ela estava lá fazendo estava mantendo a produção dela. Mesmo que fosse cada 15 dias, o pessoal que precisou ficar em home office, acho que piorou a situação para eles, né? Porque você dentro da fábrica tem um horário restrito. E quando você está em home office, você não tem mais aquele horário, né? Toda hora você está trabalhando, a carga de trabalho é muito maior. Então, a gente viu muito isso daí, né? Então, eu vejo que na questão da área metalúrgica, na questão dos trabalhadores, e mesmo na educação também, a gente vê que o trabalho está muito complicado, né? E hoje ainda continua, né? A gente tem aí, falando um pouquinho de educação, depois a Lourdinha tem mais estudo, tem mais consciência da coisa, porque ela vive ali naquele momento, ela tá vivendo com os alunos, mas a falta de computador, falta de estrutura mínima, né, para os alunos, até mesmo para os professores, né? Então, acho que essa pandemia aqui tá modificando as questões do trabalho, né? Ontem eu até estava ouvindo até aqui eu vi parece que tem uma nova MP aí, a 905, não sei se você viu da carteira verde e amarela, né? Que ela vem para precarizar, legalizar a precarização, né? Do trabalho. Então, a gente precisa estar atento e, que nem você falou, como vereador, né, a gente pensa no mandato, né, que a gente não é político, né, a gente vem da base, como trabalhador, mas a gente enxerga que tem que estar lá dentro para poder resolver essas questões do trabalho mesmo para nós trabalhadores. Por enquanto é isso aí, depois a gente vai conversando mais. Lourdinha? Quer falar, Lourdinha? Certo. É muito pertinente tudo isso que você trouxe, né, Vanderlei? E até lembrando sobre a educação, foi muito interessante você trazer a educação, porque ainda que sejam metalúrgicos e metalúrgicas, todos os trabalhadores, de alguma maneira, todo mundo passou pela escola. E como que essa educação é vista? E quais os recursos que são liberados para a educação? A definição desses recursos, ela é pautada, ela é organizada, ela é decidida por quem muitas vezes não entende de educação, não tem como educação como foco, não é? Então, o que você trouxe sobre o que os professores estão vivendo agora, eu creio que a gente não pode, eu não posso culpar a pandemia, eu não posso culpar o vírus, né? O que ele pretende, mas as ações que foram feitas ou que não foram feitas, me chamou muita atenção em todas as esferas, municipal, estadual e federal. A primeira coisa que apareceu quando veio a pandemia não foi cuidar das pessoas, não foi mostrar o dinheiro que a gente tinha como reservado para que isso pudesse ser feito, não foi fortalecer o SUS. O primeiro grito, a primeira palavra que se enunciou foi crise, como se a pandemia fosse culpada da crise, e não as nossas ações. Eu também fiquei meio brava quando eu vi as pessoas andando na rua como se não tivesse acontecido nada, mas eu dei um passo para trás e percebi o seguinte: como é que as pessoas vão fazer o isolamento só no final de semana, se durante a semana elas saem para trabalhar como se nada tivesse acontecido? Porque que, de repente, apareceu a possibilidade de se fazerem exames, um exame que custa R$200,
para que o trabalhador fizesse o exame, o teste saísse, imediatamente ele voltasse para o trabalho. Então, essas decisões dessa parte financeira, onde a gente vai colocar o dinheiro, como se a vida desses trabalhadores não fosse importante, e nesse momento, em todos os setores, precarizar e arrumar uma forma de fazer cada vez mais reformas, como se o trabalhador fosse aquele que desse despesas, e não fossem pessoas que tivessem impostos, que pagassem impostos em cada compra que fizessem, e assim movimentasse a economia. Então, esse pensamento em todas as esferas, em como a gente vai direcionar tudo aquilo que a gente arrecada. Será que quando a gente ouve dizer sobre reforma administrativa, reforma da Previdência, que o governo Zema está propondo para os servidores públicos da educação, como se eles fossem inimigos, como se eles fossem gasto. Então, quando muda esse discurso e traz a educação não como um investimento, mas como gasto, e quais as ações que são feitas a partir disso, me chama muita atenção, e é necessário que a gente se conscientize, que a gente politize, que dinheiro há, sim. Se não houvesse dinheiro, os bancos não teriam recebido, num primeiro momento, uma verba, 3 bilhões, não é? Depois vocês me corrijam, sem contrapartida. Eu tenho certeza que trabalhadores e trabalhadoras receberam pelo WhatsApp propostas. Eu mesma recebi uma proposta de um banco, de um empréstimo que eu fiz, que eu ficasse 3 meses sem pagar e aumentasse 12 meses de prestações. Então, essa vulnerabilidade que os trabalhadores de todos os setores estão sofrendo, essa vulnerabilidade do trabalhador, essa precarização do trabalho, numa época de pandemia, onde nós poderíamos, sim, sermos protegidos pelo Estado, não é? E que o Estado está protegendo, simplesmente, a opção que se fez foi pela financiarização. Então, é uma questão que a gente precisa discutir, que a gente precisa conversar, e a questão das escolas, como o Vanderlei bem trouxe, de uma hora para outra, é lógico que você não pode colocar as crianças, os adolescentes na escola. Isso seria um absurdo, né? Mas como que esses professores vão fazer um trabalho à distância? O que é público, o que é privado? De repente, esses professores, esses trabalhadores da educação estão em casa, trabalhando o dobro em casa, colocando todas as atividades, preenchendo planilhas, fazendo webconferências, fazendo projetos, sendo cobrados e cada vez mais adoecidos, e ao mesmo tempo o que eles ouvem é que o nosso governador coloca para votação uma precarização, uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência, que pretende cobrar mais dos aposentados, não é? Então, todos esses discursos que a gente ouve, esses discursos que vão se transformar em ação, eles não têm como pauta uma melhoria da prestação de serviços, uma melhoria de vida dos trabalhadores. Então, o nosso luto nesse momento, pandemia, em momentos de trabalho, o mundo do trabalho em tempos de pandemia, o nosso discurso nesse momento, né, e o poder público, a gente precisa sentar, reivindicar, solicitar, para que a mudança desse discurso não seja em crise, seja para proteger as pessoas, proteger o mundo do trabalho. E a questão não é a pandemia. Não precisaríamos, de forma alguma, como bem disse a Bia, atingirmos essa marca de mais de 100 mil mortos. E quando fala em abrir as escolas novamente, com certeza vai aumentar esse número de mortos, vai aumentar esse luto que não está sendo vivido. Então, quando a gente pensa em ações, o que a gente pode fazer? Eu comecei aqui falando sobre a impotência. Não estamos impotentes, não é assim mesmo.
Estamos impotentes no discurso, porque está ganhando espaço na mídia, está fazendo-nos crer que só há essa forma, que a culpada é a crise. E a crise está sendo criada para que cada vez mais percamos direitos, para que cada vez mais nos sintamos impotentes. E não, a gente, se tivesse feito o confinamento, tivesse tido a proteção do Estado para ser feito como deveria, com certeza não estaríamos vivendo essa situação. Então, eu passo a palavra. Passo a palavra, e antes eu digo, eu ouvi algo muito interessante outro dia, eu li que o naufrágio é para todos e o afogamento é para vulneráveis. Estão vulnerabilizando cada vez mais pessoas e naturalizando mortes. E isso a gente não pode fazer. Passo a palavra. Bem, Lourdinha, antes eu queria dar um bom dia a algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui no Face. O Antônio Vitor nos desejando bom dia, o José Luiz de Oliveira, Cláudio Biratã, Benedito, que também está desejando um feliz Dia dos Pais, Andréia Amaral, Alexandra Amaral, Rafael, Amanda Arcanjo, Aparecida dos Reis. Queria agradecer a gentileza, né, todos deixando aqui um bom dia, deixando aqui um comentário que estão nos acompanhando. Então, obrigada pela gentileza de vocês estarem dedicando um pedacinho do domingo de manhã para acompanhar o debate aqui conosco. Eu sempre acho importante, né, as pessoas tiram um tempo para estar conosco, eu acho que isso é de grande relevância. Eu acho que a primeira questão que você demonstra, Vanderlei, é a importância do sindicato, né? Que na hora, é o que eu tenho percebido nessa pandemia, foram os sindicatos que fizeram a primeira luta em defesa da vida. Então, aí em Extrema, vocês conseguiram, né, uma decisão liminar, o Simpro, que representa a rede, os professores da rede privada, teve que recorrer ao judiciário e obteve vitória. O Sindiúte, né, o Estado já queria convocar os professores desde abril para o trabalho presencial, e o Sindiúte impediu essa convocação por meio de um mandato de segurança que conquistou uma decisão liminar que está valendo até hoje, né? O Estado está proibido de fazer a convocação presencial dos seus servidores. Então, o primeiro aspecto que eu quero dizer é que, a despeito de todas as investidas para atacar, diminuir a força dos sindicatos feitos pelos governos, são os sindicatos que estão protegendo a população. Porque quando o Sindiúte ajuiza impetra o mandato de segurança, o Sindiúte protegeu mais de 200 mil pessoas. Eram 200 mil pessoas que voltariam ao trabalho presencial e que, portanto, a contaminação em Minas Gerais seria muito maior do que essa que está. Eu acompanho uma situação de uma rede municipal que é de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Lá no dia 25 de maio, o prefeito fez uma convocação para o retorno presencial das aulas, Lourdinha, aulas presenciais. Nós já havíamos feito uma denúncia no Ministério Público, mas o Ministério Público não ajuizou nenhuma ação. Aí no dia 25, eu ajuizei uma ação popular. E no dia 25 também, os pais fizeram um grande movimento e o chamado do prefeito para o retorno às atividades presenciais, a comunidade não aceitou. E os pais não levaram seus filhos, na sua grande maioria. E no dia 25, no final do dia, o juiz julgou, né, o pedido uma liminar, e ele concedeu a liminar, proibindo o prefeito de fazer a convocação né, das atividades escolares. Mesmo assim, o prefeito manteve a convocação dos servidores, mesmo a decisão suspendendo as atividades escolares. Qual foi o resultado dessa ação da prefeitura? Hoje, nós temos diretamente quase 30 professores que testaram positivo para coronavírus, de 2 escolas diferentes. Uma escola acho que foram 17 pessoas, na outra foram 10 pessoas. Eu acompanho informações de uma professora que foi hospitalizada, um quadro de saúde gravíssimo, e essa professora foi contaminada porque ela foi obrigada a quebrar o isolamento social.
né? Se ela não tivesse sido convocada pelo seu patrão, que no caso é a prefeitura, para trabalhar, ela teria tido condições de manter o distanciamento social e não ter contato com o coronavírus. Então, essa medida do distanciamento o Brasil está tudo tão polarizado que se você defende o distanciamento, você é de esquerda. Se você defende a normalidade, você é de direita. O debate não é esse. O mundo está enfrentando algo que nunca enfrentou antes. É uma pandemia porque atingiu o mundo inteiro, né? E atingiu outras partes do mundo primeiro. Então, quando chegou ao Brasil, nós já sabíamos quase tudo sobre o vírus. Sabíamos como ele se propaga rápido, sabíamos que não tem vacina já, nós sabíamos o que fazer, né? E mesmo de posse de todas essas informações, os gestores públicos, na sua maioria, não lideraram a população para cuidar de evitar, né, uma contaminação rápida, porque a contaminação rápida leva ao colapso do sistema de saúde. O que é o colapso? Muita gente procurando ao mesmo tempo e o sistema não consegue atender, né? Várias regiões do estado já estão com saturamento do atendimento de UTIs, né, porque é o nosso ponto mais frágil, por isso a minha crítica ao governo do estado. O governo do estado tinha que ter investido no ponto mais crítico do atendimento hospitalar. O governo tinha que ter investido em duas questões que ele não investiu: na alta complexidade e no atendimento básico, aquele que é feito pela unidade básica de saúde, né, o atendimento primário. E o governo investiu no hospital de campanha, que ele não recebe diretamente as pessoas, ele não tem UTI, ele é um lugar de transição. Depois que a pessoa se recuperou, ele vai para esse hospital de campanha. Então, a porta de entrada, que é o nosso gargalo, e alta complexidade, que é o outro gargalo, o governo do estado não resolveu isso em nenhum lugar. Mas eu dizia, o distanciamento social, então, não é uma opção ideológica. O distanciamento social é uma resposta científica, porque quando a gente diminui a circulação de pessoas, a gente vai diminuir a possibilidade do vírus contaminar muita gente ao mesmo tempo. E o distanciamento e o isolamento social, eles são necessários para que até que nós consigamos ter uma vacina, né? Nós precisamos parar, nós precisamos impedir que mais pessoas morram. A forma de impedir que as pessoas morram é retardar ou diminuir a contaminação. Então, de fato, o que o Vanderlei traz, que é esse debate, né? Olha, as pessoas queriam trabalhar, né? E imagina a pressão que o próprio sindicato sofreu, porque os patrões fazem isso, né? Muitas vezes os patrões devem dizer ainda, olha, se a gente não voltar, eu vou ter que demitir, jogando a culpa da demissão em quem está protegendo a vida, né? É uma grande irresponsabilidade, porque se todo mundo tivesse feito a sua parte no início da pandemia, nós não estaríamos com 100 mil mortes. Aí todo mundo são os governos e são as grandes empresas, né? Você parar a produção, se tudo tivesse parado, não era só a produção, a circulação, como as escolas suspenderam as atividades. Por que as escolas suspenderam as atividades? Porque precisa evitar aglomeração. As pessoas não podem circular, as pessoas não podem pegar ônibus, as pessoas precisam diminuir esse trânsito de pessoas. Esse é o mecanismo preventivo. Diminuir o número de pessoas que circulam depois que explode a pandemia é uma medida atrasada. E o problema é que as medidas atrasadas, no caso do coronavírus, do novo coronavírus, trazem a morte. Medidas atrasadas não resolvem, né? E muitos municípios só tomaram medidas atrasadas, ou fecharam já querendo abrir, né? Fecham o comércio já querendo abrir o comércio, sem nenhum diagnóstico, né? A gente não sabe a real contaminação no estado, porque não tem teste para as pessoas, a testagem não é feita em larga escala, né? Eu tenho, lá no nosso mandato, tem uma equipe que faz um acompanhamento diário dos números, a equipe está sempre comparando as doenças respiratórias, mesmo período de 2019 para 2020, doenças respiratórias que não foram diagnosticadas como Covid-19, o aumento do mesmo período de 2019 para 2020 é de 700%,
600%, 800%, dependendo do período. Então, na verdade, os números que nós estamos lidando, eles são inferiores à realidade, né? Nós tivemos, inclusive, o absurdo de ter o governo federal mudando forma de divulgação de dados. Isso é para que as pessoas não tenham acesso às informações. Aqui em Minas, eu não sei se vocês perceberam, de repente, o governo parou de divulgar casos suspeitos. A partir de maio, metade do mês de maio, o governo parou de divulgar pessoas suspeitas que estavam aguardando testagem. Eram cerca de 110, 115 mil na oportunidade. Esses 115 mil sumiram dos dados do governo a partir de maio. Isso é falta de transparência, a população tem o direito de ter todas as informações, inclusive para que ela forme a sua opinião. Né? Um outro aspecto que o Vanderlei traz, e que eu acho que nós, né, que somos do mundo do trabalho, da luta sindical, precisamos estar muito atentos, é que eu acho que o capitalismo em geral, né, aproveitou a pandemia para testar novas formas de trabalho. E o home office, ou no nosso caso o teletrabalho, eles estão sendo testados. Se der certo, e eu acho que na visão deles está dando, você vai ter menos pessoas fazendo mais, sem o limite da jornada de trabalho, que é o que o Vanderlei bem apontou. Quando eu saio, me desloco, eu chego no meu local de trabalho, eu tenho horário de trabalho, eu tenho horário do café, eu tenho horário do almoço, eu tenho horário de sair. Quando eu estou em casa, tudo isso some. E se eles juntam o home office com o trabalho intermitente, nós vamos entrar numa era de precarização e de exploração do trabalho. Então, assim, o capital ele está aproveitando esse momento para testar novas formas de trabalho, né? Novas formas de precarização, de forma que ele lucre mais e que ele explore mais também, né? Pagando menos aos seus trabalhadores. Então, acho que é um desafio ao movimento sindical como fazer esse processo. E acho que um outro desafio que foi trazido muito esse último período é também de um novo grupo de trabalhadores que vem se formando, que são os grupos dos entregadores, dos aplicativos, nessa massa de trabalhadores, na sua maioria jovens, na sua maioria negros, na sua maioria, então, que entram no mercado de trabalho já pela informalidade ou por essa nova carteira verde e amarela, que mesmo não aprovada, mas que já está em curso, né, Vanderlei? Porque com a reforma trabalhista aprovada no governo do ilegítimo do Temer, as bases para isso já foram colocadas, né? São grupos sociais sem representação sindical, né, porque é uma dinâmica extremamente difícil e diferente da representação sindical. Então, acho que esse é um outro desafio que a gente tem aí em relação ao mundo do trabalho. E a educação, Lourdinha, eu acho que existem aí alguns fatores. Primeiro, o Estado também está testando uma ideia que tem sido já tem projeto de lei na Assembleia, já tem projeto de lei no Congresso, que é o homeschool. A ideia de você transferir a responsabilidade para a família. Mas isso está acontecendo não dito como a educação domiciliar, mas como justificativa à pandemia. Então, quando o Estado faz um programa na TV para a criança assistir, faz um aplicativo ou manda apostila para casa das crianças e adolescentes, quem vai ser o tutor dessa criança na aprendizagem? Não é a professora. É a mãe, a tia, a avó, o pai. E eu espero hoje que sejam os pais, né? Hoje é dia dos pais. Então, que os pais estão ali muito junto com as crianças fazendo o dever de casa, né? E não é dever de casa agora, porque tudo é de casa. Mas, então, isso não é aprendizagem. A mãe, o pai, a tia não formaram para serem professoras. Não é responsabilidade delas diagnosticar problemas de aprendizagem e saber trabalhar essas dificuldades para que a criança ou adolescente a supere. Mas o Estado transferiu para a família a responsabilidade pela educação. Isso foi muito fácil, assim, né? A pandemia toma aí para não ter prejuízo de aprendizagem. Só que a escola, ela é insubstituível. A professora é insubstituível, né? A relação de aprendizagem se dá com a professora presente. A educação básica não pode ser nunca remota, nunca à distância. E ela se dá
dentro do espaço escolar, porque o espaço escolar não é só um prédio, né? O espaço escolar é aquele lugar em que ele encontra com a professora, ele encontra com seus demais colegas, ele tem um processo de socialização, ele aprende valores, ele aprende a viver em sociedade, ele aprende a viver em comunidade, e muitas das questões de aprendizagem se dão de forma coletiva e não individual. Então, de fato, a gente tem aí um grande desafio de pensar esse momento pós-pandemia. A nossa categoria, Lourdinha, está muito massacrada. Esse trabalho em casa aumentou. Não tem, o professor recebe mensagem de WhatsApp sábado à noite, domingo de manhã, né, sexta-feira à noite, fora do seu horário de trabalho. O professor está... A sua imagem está se tornando uma imagem pública sem que ele tenha aceitado essa forma de contrato de trabalho, né? Então, nós precisamos mesmo pensar mecanismos que protejam os nossos professores e professoras. Eu tenho um projeto de lei na Assembleia para estabelecer mecanismos. Primeiro, que o Estado forneça equipamentos para o teletrabalho, exatamente o que você disse. O Estado jogou nosso povo no teletrabalho, sem perguntar: você tem computador, professor? Tem internet em casa, professor? Quem disse que a gente é obrigado a ter internet em casa, gente? Com uma lógica, né? Assim, eu pego por mim, assim, até outro dia eu não tinha internet, não sentia necessidade, eu não trabalhava, fazia nada em casa, não precisava de internet em casa. Né? Quem disse que toda professora tem um computador? E um computador em condições de fazer esse processo remoto, né, não presencial. De repente, elas se viram nessa situação, com salários atrasados e parcelados, né, as duas coisas. Salário que perdeu o poder de compra, porque não tem reposição da inflação nem do percentual do piso salarial desde 2017, né? E foram jogadas nessa situação. E como elas estão em casa, e a maioria constituída por mulheres, a sobrecarga é maior, porque além de cuidar de toda uma casa, que pode muitas vezes, se as crianças estão em casa, às vezes o restante da família também está, né, em teletrabalho, aí cada um vai ter uma realidade diferente, ela tá sendo obrigada a cuidar de todo esse núcleo familiar, de todas as demandas, né, da casa, e esse teletrabalho que está desumano. Então a situação é muito crítica. Por isso eu reforço, além da importância dos sindicatos, como o Vanderlei bem demonstrou, né, a despeito das cobranças, né, que são feitas e que são jogadas contra o sindicato, enquanto é o sindicato que está defendendo a vida, a importância da representatividade, para que nós possamos estar em lugares que são espaços de poder, né, o legislativo é um espaço de poder, e você precisa ter voz nesse espaço. Né? Eu estava num debate de um pré-candidato aqui de Belo Horizonte, e um dos apoiadores dele dizia, ele é servidor público, disse: não, a gente tem sempre que contar a mesma história quando a gente vai na Câmara Municipal. É verdade, a gente tem que explicar muitas vezes, todas as vezes, quais são os nossos problemas, né? Então a gente precisa de ter gente que a gente não tem que explicar o tempo inteiro, que ela saiba dos nossos problemas e saiba, quem sabe dos nossos problemas, vai saber fazer a luta necessária nos espaços do parlamento. Então, queria deixar aí essas considerações. De fato, a Lourdinha colocou a crise, a crise política, a crise econômica que o país vive antecedem a pandemia aprofundou essas crises, né? E nós temos agora uma crise sanitária no Brasil, mas, de fato, é preciso que a gente se una, né, e as eleições municipais serão um momento importante desse debate. Estava falando, né, Bia, que há pouco tempo atrás aí, nós sindicalistas, né, estava tentando aprender como conversar, como fazer uma assembleia, como tá falando na rádio, né, e geralmente era sempre o presidente ou o secretário que tem mais habilidade para poder falar. E nós tivemos que aprender de uma hora para outra como se, né, aprender a falar pela internet, aprender muita coisa que não estava nas nossas mãos, né, estava bem difícil, né. Então a gente está aqui brigando, está aprendendo a conversar, né, nessas lives, nesses vídeos, pelas mídias todas que tem por aí, a gente está aprendendo a conversar, e os trabalhadores também estão aí também fazendo esse retorno, né.
E também, assim, nós temos trabalhado, né, o sindicato tem trabalhado num programa chamado Rede Vida Viva, né, que trata sobre a saúde, vida e trabalho, que vem de encontro a isso que nós estamos passando agora, né, essa questão do trabalho intermitente, essa questão de jornada excessiva de trabalho, horas extras e tal. Esse programa, ele trata muito bem sobre isso, né, e é o que você falou mesmo, está muito difícil da gente controlar, né? Nós não temos isso na mão para controlar. As nossas lutas nas câmaras, na Câmara de Deputados, vereadores, né? E também em todo o espaço que a gente possa estar trabalhando aí, né? Então, foi muito pertinente que você passou para a gente aqui. Eu acho que a gente está com quase pouco tempo aqui para poder falar. Vou deixar a Lourdinha falar mais um pouquinho, para a gente depois fazer as nossas despedidas. Lourdinha? Tá. Eu acho interessante a gente estar aqui. É lógico que há muito que se conversar, muito mesmo, né? Lembrando que a Beatriz Cerqueira, deputada estadual e presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, né, Bia? E eu tenho acompanhado todos os projetos que ela tem apresentado, né, desde que a Beatriz, eu acabo chamando de Bia, estava no Sindiúti, da precarização, do modelo neoliberal, né, sendo implantado no Estado, no país, e retirando os direitos dos servidores públicos, como se essa contrapartida que é dada para a população, em forma de serviço público, como se isso fosse gasto e não fosse investimento. Então, eu acompanho os projetos que ela apresenta, foi muito pertinente o que ela trouxe, do que está sendo feito dentro da Assembleia Legislativa. Ela é do mundo da educação, mas também está na CUT, né? Ela veio desse mundo da educação, professora, né? Então ela sabe muito bem o que a gente passa, e quando ela assume como deputada, ela está o tempo inteiro com esse olhar sobre a educação. E a educação é extremamente abrangente, porque é em todas as esferas, né? Tanto municipal, quanto estadual e federal, e isso afeta a vida de todas as pessoas, né? E trazendo o mundo do trabalho fora da área da educação, se uma cidade, por exemplo, é mais industrializada, o investimento que é feito na área da educação é maior, há essa preocupação. E quando se precariza a educação, é assim, como se não precisasse aprender muito para poder trabalhar nos setores que são oferecidos. Então, está muito junto esse mundo das fábricas, das indústrias e da educação. O que é necessário em cada trabalho? E os ataques à educação a gente tem sofrido faz tempo, né? A gente é representado como aquele que está gastando e não como investimento. Ser professora não é trabalho, né? Se você é professor, no que você trabalha? Então, toda essa construção, essa conversa e esse apoio que a Beatriz vem trazendo aqui é muito importante, porque a nossa caminhada é conjunta. E quando a gente pensa no modelo neoliberal, em que querem diminuir o tamanho do Estado, mas essa diminuição do tamanho do Estado é para as pessoas, é para a população, não é para os setores de investimento, não é? Então, essa conversa, ela se inicia aqui, mas ela continua. E lembrando aquilo que eu falei no início, é luto e é luta. Por que é importante conversarmos com a Beatriz, uma deputada estadual? Porque essa conversa, o Estado, o município, a esfera federal, elas caminham juntas. O que é feito no âmbito estadual afeta as prefeituras, por menos que a gente saiba. Então, é importante esse apoio, é importante essa conversa, é importante essa representação popular dentro dos espaços da esfera pública, dentro do espaço legislativo, na Câmara Municipal, no Estado,
é importante no espaço federal, para que a gente possa caminhar e tenha a palavra e tenha a força do trabalhador. Nós vimos aí a reforma da Previdência, nas mídias não apareceu a voz do trabalho, nas mídias não apareceu a voz do trabalhador, apareceu a voz de quem eles ocupam esses espaços todos, apareceu a voz de quem era a favor da reforma da Previdência. Não apareceu um trabalhador, e o trabalhador agora, a gente tem que tomar cuidado, porque ele foi transformado em empreendedor. Ele teve o seu trabalho precarizado, só que renomearam. Ah, você é um empreendedor. Oh, eu agora tomo conta de mim mesmo. E estou aí para morrer de fome. E o professor, com todas essas mazelas, ele ainda é obrigado a ouvir, né? A educação é obrigada a ouvir. Reinvente-se. Em época de crise, tira o S e vira CRIE. Gente, a crise, ela vem junto com o capitalismo. O capitalismo, para ele poder existir, ele precisa de crise. E o sujeito do capitalismo é o capital, não são as pessoas. Então, quando o trabalhador é atacado, quando esse modelo neoliberal de enxugar o Estado, eles não vão enxugar o Estado para economizar, para melhorar a vida das pessoas. Eles vão enxugar o Estado para poder ganhar mais. O Estado não funciona para as pessoas, mas ele funciona para o capital financeiro. E enquanto o dinheiro vira dinheiro e se multiplica, as pessoas, elas não são cuidadas. E só porque eu já estou falando muito, mas assim, a gente lembrar sempre que as coisas não são dadas, elas podem ser transformadas. E por que o espaço nas cidades é importante? A gente pensar nas câmaras municipais. Porque se a gente for ver quanto de saneamento, nós estamos numa crise sanitária, quanto por cento das casas recebem saneamento básico, e isso nos municípios. Se a gente mapear isso, se a gente pensar sobre isso, a gente enxerga a cidade de uma outra maneira. A nossa cidade foi construída para quem? Eu não estou dizendo que a cidade é horrível, mas ela sempre pode melhorar se nela contemplar, se nesse espaço público contemplar a visão e a voz de todas as pessoas. Com isso, agradecendo, eu passo a palavra, agradeço a Bia, agradeço a todos que estavam nos acompanhando, ao Vanderlei, ao Fábio, e que a nossa conversa continua. É luta por luta, nós não somos importantes. Eu até lembro aqui o Dom Pedro Cassaldáliga, porque ele faleceu ontem, um grande exemplo de luta numa região bem complicada, a região do Araguaia, mas ele deixa para nós essa vida inteira, quem não conhece sobre a vida dele pode procurar, essa vida inteira de luta. A gente não se entrega à impotência, a gente olha e diga, eu me apresento, eu estou aqui, e nós podemos caminhar juntos de uma forma participativa, de uma forma coletiva. Eu agradeço e eu passo a palavra. Oi, só desculpa interromper vocês, tá? O Ivan Monteiro, ele fez uma pergunta referente ao aumento da carga de trabalho da hora-aula dos professores, que está sendo discutido no parlamento, que me parece que está sendo aumentado de 800 para 1.400 horas, é isso? Eu não estou enxergando mais o comentário. Não, o que nós temos no parlamento, aqui no caso do Estado, para esse segundo semestre, projetos de lei encaminhados pelo Executivo. O primeiro é a reforma da Previdência, que a Lourdinha já tratou, né? Eu sou contra a reforma, é uma reforma que retira direitos, aumenta o tempo de idade de contribuição, diminui o salário quando aposentado, entre outras questões, né? Também ataca o IPSENG, desmonta o IPSENG. Então, nós estamos desde o semestre, desde junho, né, quando a reforma foi apresentada, fazendo a luta contra a reforma. A Lourdinha abordou exatamente essa agenda da reforma. A outra, que é possível que também seja colocada agora, no segundo semestre, a Lourdinha também lembrou a reforma administrativa.
Na verdade, o governo do Estado mandou junto reforma da Previdência, administrativa e sindical. Na Assembleia, nós conseguimos parar a tramitação da reforma administrativa e sindical, mas é possível que o governo tensione, né, pressione para que essa reforma ande. Essa reforma retira, eu vou sintetizar, retira todos os direitos. Não retira o salário, porque no Brasil a escravidão não voltou. Né? Então, quem trabalha recebe um salário. Mas se pudesse, eu acho que eles retiravam o direito ao salário também. Mas tudo que nós conhecemos de direitos, de carreira, eles retiram. Né? Então, essa é a agenda que está na Assembleia Legislativa. No âmbito federal, eu queria abordar primeiro, para a gente ter um domingo também com uma notícia boa, né, que foi a nossa luta em defesa do Fundeb. O Lourdinha abordou muito a questão do financiamento da educação, né, para a gente também não achar que a gente luta e perde. A gente luta e avança também. Né? Então, a aprovação do Fundeb na Câmara dos Deputados foi muito importante. Agora, a PEC, né, que é uma emenda à Constituição, ela vai estar no Senado para votação. A expectativa é que seja votado rapidamente, porque sem isso o Fundeb acaba em dezembro desse ano. O Fundeb ele é um fundo de financiamento da educação básica, onde 60% é aplicado para o pagamento dos profissionais do magistério. A vinculação de recursos ela é essencial, porque sem ela, se ficar discricionário aí, né, da cabeça de cada gestor, fazer o que quiser com o dinheiro público, não vai recurso nem para a saúde, nem para a educação. Né? Então, essa é a agenda que nós estamos no Congresso. Aí existe, de fato, uma agenda regressiva, vinda pelo governo federal, que é exatamente a discussão da reforma administrativa, que também é uma agenda do Paulo Guedes, ministro, que está aí no Congresso Nacional, além da carteira verde e amarela, que o Vanderlei citou. Né? No primeiro semestre, o governo federal chegou ao cúmulo de propor suspensão do contrato de trabalho, né? Depois recuou, mas o recuo é um recuo só tático, é para juntar força para apresentar de novo. Então, esse segundo semestre, de fato, ele apresenta pautas desafiadoras para a gente. Então, essas são as agendas prioritárias que estão no Congresso. Né? O que nós temos? Primeiro, eu queria agradecer aí a Iraildes Bispo, que está nos acompanhando também, a Fátima Pacheco, também está nos acompanhando, eu não tinha cumprimentado antes, queria cumprimentá-las, aqui no Face, que está nos acompanhando. Queria dizer, assim, dessa importância, né, para finalizar e agradecer também. Queria dizer, essa questão que a Lourdinha trouxe, ela é essencial. Os municípios não são uma ilha, precisam estar conectados a uma atuação estadual e também à conjuntura nacional. Porque tanto que é definido no Congresso, como que é definido na Assembleia Legislativa, impactam no município. Então, o município ele precisa ter um protagonismo. Então, tanto Lourdinha quanto Vanderlei, eu me dispor a estar aqui conversando com vocês, não é uma disposição só de conversa, é um compromisso. Né? Vocês hoje são 2 pré-candidatos, vão fazer aí a caminhada da pré-candidatura, né? Depois da candidatura, e logo para que vocês tenham êxito na candidatura, é um compromisso de trabalhar em conjunto com vocês, né? De vocês terem um mandato de deputado estadual para fazer esse link, né? Porque também, às vezes, a gente reduz a política à emenda parlamentar, né, gente? A gente reduz como se, o que você vai fazer pela nossa região? Eu faço pela sua região todos os dias, quando eu luto pelo SUS, quando eu luto por uma educação pública de qualidade, quando eu luto pela UENG, quando eu luto pela Unimontes, eu estou lutando pela sua região. Quando eu luto pela universidade pública, quando eu luto pelas instituições públicas de pesquisa, quando eu impeço que elas acabem, quando eu impeço que o IPSENG acabe, eu estou fazendo o meu trabalho parlamentar. Né? Então, o que eu levo para a região não é emenda parlamentar, o que eu levo para a região é esse processo que acho que nem pode ser medida em dinheiro. Mas as emendas também acontecem, eu faço um processo muito coletivo de discussão. Também não quero dizer que eu não atuo, né, na questão da indicação do orçamento do Estado. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa conectar exatamente esse trabalho municipal com o Estado, de modo que a gente leve as demandas, né, da cidade, tensione, questione, produza projetos de lei, produza requerimentos, escute as pessoas. Eu acho que a riqueza, toda vez que eu sento e escuto,
eu saio melhor e sempre saio com uma atuação parlamentar para fazer. Né? Então, vou citar um exemplo do sul de Minas mesmo. No domingo, foi em fevereiro, antes da pandemia, no domingo de manhã, à tarde, de manhã eu tive uma atividade em Poços de Caldas, à tarde eu tive uma atividade em Caldas. Fizemos uma roda de conversa, vários militantes do PT, mas também de associação de bairro, comunidades, enfim. Fomos conversar, eu falei, o Rogério Correia foi uma atividade conjunta, estava. Depois nós fomos ouvir. E na escuta, né, na roda ali, todo mundo que quis falou, muito bem acolhida, Caldas é um lugar acolhedor. E na escuta, a associação de bairro falou da dificuldade que estava tendo na escola municipal, uma escola que estava com muita dificuldade de infraestrutura, e que eles estavam planejando como que do dinheiro deles e da militância deles no fim de semana, eles iam fazer a reforma da escola. Eu olhei aquilo e falei assim, mas será que a gente não pode fazer nada? Pesquisei, né, porque você tem uma série de restrições, você tem uma série de regras, pesquisei, fomos conversando, resultado final, fiz uma emenda, né, porque emenda parlamentar é uma indicação no orçamento, e já foi liberado o recurso para a reforma da escola municipal. Né? Então, quer dizer, de uma escuta, que eu não fui lá para fazer isso, eu não fui lá para dizer emenda parlamentar, eu fui lá para fazer esse processo de diálogo com as pessoas, que eu acho que é o nosso trabalho também. Mas desse diálogo, dessa escuta, vimos uma necessidade e vimos condições de atuar nessa necessidade. E está lá, o prefeito já recebeu o recurso, já vai iniciar a reforma da escola. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, eu quero agradecer a gentileza do convite, agradecer todos que nos acompanharam, muita gentileza, né? As pessoas dedicarem um pouquinho do seu domingo para estar aqui conosco virtualmente. Fábio, agradecer aí, né? Você que operou toda a dinâmica da nossa sala virtual, né? Agradecer a gentileza. Vanderlei, um prazer revê-lo. Deixo mais uma vez meu abraço para a Alexandra, muita saudade de vocês, das nossas reuniões no sindicato, né? Lourdinha, também um prazer, né? Somos colegas de profissão, então somos aí do mesmo mundo, né? Eu sou do mesmo mundo do Vanderlei, que é o mundo do trabalho, né? Que eu fui presidenta da CUT por 7 anos e nós trabalhamos muito juntos, né? Então vocês contem conosco, né? Com a nossa disposição de luta, militância e com esse compromisso, né? De atuarmos com vocês, como deputada estadual, discutindo as demandas do município, construindo, fiscalizando, que é o nosso papel, né, denunciando o que precisa ser denunciado, cobrando, mas também construindo, porque eu acho que a política é isso, a política é para construir para a coletividade, a política é a serviço da vida, confrontando essa política e a serviço da morte que nós temos no nosso país atualmente. Então, gratidão e contem comigo lá no trabalho da Assembleia Legislativa. Bem? E parabéns pela caminhada de vocês. Obrigado. Eu, querendo falar assim sobre um pouquinho, eu sou pré-candidato, né? E a gente está trabalhando, Bia, dessa forma que você falou, realmente. Né? Nós estamos trabalhando de ouvir não só o trabalhador, ouvir os bairros, né? Procurar ir nos bairros, conversar com as pessoas para poder ouvir o que pode se transformar numa demanda para quando, né, caso tudo dê certo, a gente poder fazer um mandato participativo, coletivo também, dentro da Câmara. Eu queria agradecer a todos os meus amigos que participaram dessa live, né, felicitar todos os pais por esse dia, né, pelo nosso Domingo dos Pais, né, também agradecer ao Fábio, à Lourdinha, a você, Bia, que é uma grande amiga, e a toda aqui, nossa equipe de campanha, e realmente os amigos que são, sem eles a gente não consegue dar passos a mais, né? A gente precisa de todos os amigos e todos os companheiros aí, para a gente poder fazer uma jornada excepcional, né, que seja boa para todos, tá? Então, um bom dia a todos, muito obrigado, um bom Dia dos Pais aí. Lourdinha, para finalizar, Lourdinha, antes de eu falar, fala você primeiro, seu áudio está mudo, tá? Pode falar.
Agora pode. Então é isso. Muito bem, né? Bem lembrado pelo Vanderlei, né? E a Bia também. A gente constrói juntos. Eu estou lembrando aqui do Paulo Freire. Quando a gente vai trabalhar, eu vou citar a área da educação, onde eu trabalhei boa parte da minha vida, né? Assim, ele fala, e todos conhecem essa frase, que ninguém educa ninguém, ninguém educa sozinho, as pessoas se educam em comunhão. E o que isso significa? Eu lembrei muito disso quando a Bia falou que ela prestou atenção no que estavam dizendo e em como ela poderia trazer uma contrapartida dentro da Assembleia Legislativa. Então, quando a gente escuta o outro, quando a gente acolhe o que o outro está dizendo, a gente aprende também. Com certeza, muitos dos problemas que nós estamos vivendo, eles não aconteceriam se a gente incluísse mais pessoas, que a gente faça um mandato, que a gente faça um trabalho que inclua as pessoas. Eu não posso, por exemplo, preparar uma aula para os meus alunos sem perguntar para eles o que eles já sabem a respeito daquilo. E a partir do que eles trouxerem, das leituras de mundo deles, da vivência deles, é que a gente pode fazer mais. E eu aprendo com eles aprendem comigo, mas eu aprendo muito com eles, ouvindo. E não é diferente de quando você ocupa um espaço público. As pessoas precisam estar ali, os problemas delas precisam estar ali. Porque a partir do momento que a gente escuta e que a gente trabalha junto com as pessoas, é possível atender às necessidades. E eu tenho visto atualmente que parece que querem podar todos os sonhos, como se a gente vivesse num verdadeiro inferno, como se fosse assim mesmo, como se o ódio imperasse. E não é assim. Há muito que se construir. Há muito que se construir juntos. E aqui é da esperança, é da certeza, a certeza de que não é assim, pode ser diferente. E olhando de novo para a cidade, com esse link estadual e federal que a Bia trouxe, nós podemos construir juntos e olhando para a cidade, por mais que ela seja interessante, a gente pode se perguntar como ela pode ser melhor, que ela pode ser melhor com as vozes incluídas, com as necessidades das pessoas que levantam, que trabalham, e ainda que estejam aposentadas, todas as pessoas que ocupam esse território, que ocupam esse espaço, e que possam ocupar também o espaço de poder. Com isso, eu agradeço muito por esse momento, e gostaria de pedir para a Bia, né, Bia, se tiver possibilidade, que a gente possa, assim, encontrar mais vezes. Gratidão. Isso aí, Lildinha. Bom, de mim eu gostaria de agradecer, é um grande prazer ter os meus amigos aqui, a professora Lourdinha e o Vanderlei, que a gente já se conhece há um bom, longo tempo. É uma honra ter a deputada estadual Beatriz Cerqueira conosco, muito obrigado mesmo, sei que seu tempo é corridíssimo, e está aí sempre na luta, correndo. Eu acho sensacional uma mulher como você aí no parlamento nos representando. Deveria ter mais, né? Temos que ter mais, colocar mais mulheres aí. Muito obrigado a todos. Eu queria desejar um feliz Dia dos Pais aí para o Vanderlei, para todos os papais, e para as mamães que também, as mães solos aí que estão nessa batalha aí, sozinhas nesse mundo. Então, como que a gente gosta de dizer, as pães, né? Então, feliz Dia dos Pais para todos vocês. Muito obrigado pela conversa. Gostaria de convidar todo mundo que está nos assistindo para as próximas lives que a gente vai estar fazendo aí com os candidatos, com os pré-candidatos Vanderlei, do Sindicato e a Lourdinha, e traremos aí ao longo dos meses outros temas, outras conversas. Gostaria de chamar todo mundo para estar participando também com dicas, com opiniões e críticas que também são sempre bem-vindas, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia para vocês e um feliz Dia dos Pais para todos nós, tá bom?
Valeu. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Tchau, ex-querido. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. E aí? Estou tentando fechar aqui. Podem sair já, tá, queridos? Depois eu queria falar um pouquinho com vocês, tem como? Sei. Um minutinho. WhatsApp? Fala, Pode desativar esse, a gente está ao vivo ainda, estou tentando sair.